Foi meu Pai que está no céu que revelou isso a você. Nenhum ser humano saberia disso por si só. Agora eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Amém? Até aí, quero que você feche seus olhos, quero orar com você nesse momento. Pai, nós te damos graça por esse culto, te agradeço por cada irmão que está aqui presente essa noite, e te agradecemos por tudo que o Senhor fez até esse momento, mas nós queremos mais do Senhor. Eu oro, Pai, para que nesse momento tudo que nos impede de receber a porção do céu que o Senhor preparou para as nossas vidas aqui essa noite, tudo que nos impede, bata em retirada desse lugar. Tudo aquilo que vem roubar a nossa atenção, tudo aquilo que vem roubar o nosso coração do Senhor, saia desse lugar. Que as aves de rapina não venham roubar a boa semente que é a Tua palavra, Senhor. Eu oro para que o nosso coração aqui perante Ti seja um coração fértil, onde a boa semente da Tua palavra vai dar fruto, e fruto que permanece. Em nome de Jesus, amém, gente? Glória a Deus. Amém, Deus é bom. Alguém conhece esse texto, gente? Quem conhece, levanta a mão. Agora vem aqui explicar para mim o que está acontecendo. Brincando. Brincadeira. Mas é um texto muito conhecido, né? Texto muito conhecido. E é esse encontro, então... Não, é porque Jesus constantemente estava com a multidão. E aí tem um momento que Jesus, então, sai das multidões e vai se reunir com os 12, né? Ali Jesus explica parábolas quando eles não entendem. Então Jesus tinha um relacionamento muito íntimo com os 12, né? Então Jesus pergunta, ó, quem o povo diz que eu sou? Aí ele responde, ó, uns falam que é Elias, João Batista, um dos profetas. Aí Jesus pergunta mais íntimo, e vocês, quem diz que eu sou? Então, gente, tem pessoas que ouvem, conhecem Jesus, conhecem a Deus, de ouvir falar. Lembra quando Jó fala? Não sei se é Jó, mas algum personagem da Bíblia fala assim, ó, eu conhecia, acho que é Jó mesmo, né? Fala, eu conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então essa revelação do Cristo, gente, não é algo que dá para ser conhecida pelo aquilo que a gente ouve. Aí Jesus está falando assim, ó, Pedro, essa revelação foi o meu Pai que te deu. Foi meu Pai que revelou para você. E aí Pedro dá essa revelação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu queria que pensassem comigo aqui essa noite. Já passou na sua cabeça a seguinte indagação, o seguinte questionamento: para que eu nasci? Para que eu estou nessa vida? Por que eu faço parte dessa igreja? Por que eu pertenço a essa família? Por que é assim? Tem muitas perguntas às vezes no nosso interior acerca da nossa identidade. E às vezes a gente pergunta para alguém, por que você acha que eu nasci? Ô pastor, ô líder, para que você acha que eu nasci? Para que eu estou nessa era? E a gente não tem resposta para tudo, gente. A gente pode... Obrigado, meu irmão. A gente pode deduzir algo pelo que a gente observa de vocês, mas só Deus, para falar verdadeiramente o que cada um de nós aqui nasceu para ser, o que cada um aqui foi projetado para ser, só Deus. Então quando Pedro descobre quem Deus é, Jesus olha para ele e fala, eu vou falar quem você é Pedro. E aí, eu quero gastar um minutinho aqui apenas desse versículo, onde Jesus fala assim, ó, você é Pedro, e sob essa pedra... E aqui a palavra não é a mesma, gente. Guarda isso aqui, ó, não é a mesma palavra. Porque o povo pensa que, ó, você é Pedro, e sobre essa pedra que é Pedro, vou edificar a minha igreja. Não, está equivocado. Você, quando a palavra fala assim, ó, você é Pedro, é o quê? Você é Petros, que é uma pequena pedra, um pequeno fragmento de pedra. Aí ele fala, você é Pedro, essa pequena pedra, e sobre essa pedra, qual pedra que ele está falando? E aqui é uma grande pedra, é Cristo. É mais ou menos, ele está falando assim, ó, você é uma pequena pedra, mas sobre essa revelação que você teve, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. E aí eu queria que você pensasse, irmão, que você não está aqui por acaso. Você não está aqui essa noite porque alguém te chamou para estar aqui, ou... Não, você está aqui porque Deus te escolheu para estar aqui essa noite. Nós estamos aqui, gente, não envolvidos numa denominação. Nós não estamos aqui envolvidos simplesmente por um nome de um culto. Nós não estamos aqui porque a gente é simpatizante de algo. Você gosta da mesma coisa que eu, acho que eu vou lá participar do culto. Não, nós estamos aqui unidos em nome desse fundamento, Cristo. É Cristo que nos une aqui essa noite, você entende isso, gente?
Todo mundo aqui entende que Cristo é o Filho do Deus vivo? Então, a partir dessa revelação que Cristo é o Filho do Deus vivo, eu quero trazer um entendimento para você do que é essa igreja. Do que é essa igreja? O que é essa igreja que Cristo fala que vai prevalecer? Que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Quem que é essa igreja? Será que a igreja é esse templo físico que a gente observa aqui? Será que a igreja é o conjunto de cadeira, é a equipe de louvor, são os instrumentos? O que é essa igreja que Cristo fala? O que é essa igreja que Cristo menciona? Eu queria afirmar uma coisa com você, irmão. A igreja não é um lugar para você frequentar. A igreja é uma família para você pertencer. Você entende que tem pessoas, gente, que elas se envolvem em coisas que não agradam o coração do Senhor, porque ela quer pertencer a um grupo. Eu não sei se você teve isso, mas a primeira vez que eu tive contato com a bebida, com alguma coisa ilícita, foi porque eu queria pertencer a um grupo. Todo mundo à minha volta consumia, todo mundo à minha volta fazia, tô deslocado. Não queria ter contato com isso, não queria participar disso, mas eu tenho que participar porque eu tenho que fazer parte desse grupo. Na igreja, gente, você não foi chamado simplesmente para viver. Você foi chamado para conviver, irmão. Isso muda tudo. Porque o que eu estou querendo propor para você aqui é que a gente não está aqui essa noite para simplesmente ver mais uma palavra, assistir mais um louvor. Não, nós estamos aqui para ter comunhão. Por que eu propus para todo mundo poder levantar e cumprimentar alguém? Porque é sobre isso. Igreja é sobre isso. Igreja não é ir. Igreja é ser. Então não tem como você faltar da igreja. Ou você é a igreja ou você não é a igreja. Ou você tem comunhão com os irmãos ou você não tem. Ou você vive ou você convive. Harvard um dia lançou um estudo. Quem quer ser feliz na vida aqui, gente? Levanta a mão. Quem não levantou não quer ser feliz? Alguém fala, algum ousado para mim, pode gritar bem alto aí, ó. Qual que é a fonte da felicidade? Grita para mim. Você está muito espiritual, gente. Tá, e se eu tirar Deus, qual que é a fonte da felicidade, gente? Dinheiro. Meu pai. Qual que é a fonte da felicidade? Família. Harvard concluiu isso. Harvard concluiu que as pessoas que mais são felizes na vida são as pessoas que têm relacionamentos. Sabe por que a igreja é tão atacada, gente? Sabe por que a igreja é tão mal vista hoje em dia? Porque essa é a estratégia de Satanás para te tragar de alguma forma. É colocar você contra a igreja. É colocar você contra a família. Hoje a gente vê uma geração que ela diz sim para Deus e não para a igreja. Eu pergunto para meu irmão Luciano. Essa é direcionada, tá, Luciano? Sim para Jesus, não para a igreja. Há essa possibilidade, Luciano? Misturado. Não há essa possibilidade porque a Bíblia fala que a igreja é o que? É o corpo de Cristo. Quem é casado aqui, além de mim? Aqui, ó. Falar para o meu irmão aqui, Josmar. O que você prefere da Micaela, a cabeça ou o corpo? Escolhe aí. Não tem como escolher, gente. Ou eu falo sim completamente para Jesus, e nesse embaraço, quem namora aqui? É engraçado que lá em Efésios capítulo 5, Jesus está falando, Paulo está, não sei, Efésios capítulo 5? Acho que é. Paulo está falando na igreja de Éfeso, falando sobre casamento, marido, esposa, seja submissa aos maridos, marido ama sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele vai continuando lá no final e fala assim, grande é esse mistério, mas eu falo de Cristo e a igreja. Então ele começa falando de casamento, e ele termina lá, Cristo e a igreja. Eu perguntei para quem namora aqui. Não tem como, guarda uma coisa, você que namora, você que vai namorar, você que vai casar. Não tem como você falar sim para a pessoa e falar não para a família dela. Não tem como. Eu amo a minha sogra, gente. Não estou falando que meu cunhado está aqui não, tá? Mas eu amo a minha sogra de verdade. Eu amo a minha sogra, de verdade.
Porque quando eu falei sim para minha digníssima esposa, eu falei sim para o montuado que vinha junto com ela. Amo meu cunhado, amo minha cunhada. Vou fazer uma declaração, cunhada, eu te amo, tá? Manda esse corte para ela lá, por favor, tá? Por quê? Porque não tem como a gente falar sim para a cabeça e não para o corpo, ou não para o corpo, sim para... Não tem como. Então a estratégia de Satanás é o quê? Te isolar. É falar para você que dá para viver Cristo sem viver igreja, mas você está equivocado, irmão. Não dá. Porque o que Jesus revelou para nós? Que Deus é o nosso pastor e pai. Deus é o nosso pai. Quem tem Deus como pai aqui? Levanta a mão, deixa eu ver você. Então, se Deus é meu pai e Deus é o seu pai, o que nós somos? E qual que é o legal disso aqui, ó? Que existe ex-esposa, sim ou não, gente? Existe ex-amigo. Mas eu te pergunto, existe ex-irmão? Você entende qual que é a referência que Deus usou aqui para definir o que é a igreja? É a família, gente. Eu queria que você abrisse comigo ali em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso de número 11, abra aí. Efésios 2, capítulo 11, acompanha comigo aqui, está projetado no telão aqui também. Que agora nós vamos para essas referências que a palavra de Deus dá do que verdadeiramente é a igreja, né? Então o verso 11 fala o seguinte, ó. Não se esqueçam que vocês eram gentios. Vocês gentios eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora eles fossem um ritual exterior humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Então o sacrifício de Jesus, gente, não nos conectou somente novamente a Deus, mas ele nos conectou novamente um com o outro. O sacrifício de Cristo fez com que a gente se unisse aqui essa noite. E mesmo tendo corintiano, São Paulino, palmeirense, gente, nessa casa, a gente tá junto. Cara, palmeirense, eu te amo, viu? Porque a gente não tá junto somente porque a gente torce pro mesmo time. Obrigado você corintiano, tá? Te agradeço. Mas não é. Tem duas irmãs ali, São Paulo, não vou nem apontar o dedo. Mas eu penso que nessa igreja todo mundo é São Paulo, gente. Eu não sei o que acontece. Mas nós estamos trazendo os corintianos para a igreja, tá? O palmeirense está chegando também. E a gente está junto, mas você entende que o que nos une não são o gosto pessoal. Não é o gosto individual de cada um, não. O que nos une é a nossa forma de vestir, a nossa forma de pensar. Não é o louvor que eu gosto, eu deixo de gostar. Não, irmão. O que nos une é Cristo. Ele derrubou o muro de separação aqui, como Efésios fala, entre os gentios e os judeus. No nosso contexto aqui, corintiano e São Paulino foi derrubado. Corintiano e palmeirense foi derrubado. Não existe um muro de separação. É aí que resume a lei os profetas, né? Ame a Deus sobre todas as coisas, e semelhante a isso, ama teu próximo como a ti mesmo. Então não dá, gente, para separar isso. Onde que eu parei mesmo? Qual que é o texto que eu parei? Eu li até o verso 13, agora eu vou ler o 14. Porque Cristo é a nossa paz, amém, gente? Cristo é a nossa paz. É por isso que a gente consegue viver em paz. Ele uniu os judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que os separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e as ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto aos vocês que estavam distantes,
quanto aqueles que estavam perto. Agora, por causa de Cristo, fez com que todos tivéssemos o mesmo acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Verso 19: portanto, vocês não são estranhos nem forasteiros, mas co-cidadãos do céu e membros da família de Deus. O que eu faço? Presta bem atenção numa coisa, gente. Quem aqui que tem vínculo, filiação familiar? Quem é que é irmão? Eu, Josmar ali. Não, que está aqui. Não, ninguém, né? Vou pegar o Wesley e o Richardson ali. O que o Wesley e o Richardson fez para ser irmão? Me fala aí. Nada. Exatamente nada. Eles só nasceram nessa família. O que Deus está propondo aqui é que para me ser família de Deus, é como ele falou para Nicodemos, né? Eu tenho que nascer de novo. E como que eu nasço de novo? Reconhecendo o sacrifício que Jesus fez por mim lá na cruz. Eu reconheço que Jesus morreu por mim na cruz, que Deus é meu Pai, eu faço parte dessa família. Tem irmão que está perto, mas tem irmão que está distante, gente. Tem irmão que está dentro da nossa casa aqui, da nossa igreja, mas tem irmão que está distante. E não dá para somente para amar quem está perto. Nós vamos ter que amar quem está longe também, gente. Nós vamos ter que amar porque a Bíblia fala, ela garante que nós somos membros da mesma família. O que nunca falta numa família, gente? Alguém pode me dizer? O que nunca falta? Quando você se reúne lá no Natal, o que não falta no Natal e no Ano Novo? O quê? Não entendi. Risada, né? O que mais? Quem falou comida? Não falta comida. Não falta comida, gente. Comida, ela é a expressão da comunhão, sabia? Então, qual que é a proposta para você aqui agora? É que você chame pessoas para almoçar na sua casa. É que você chame pessoas para tomar café na sua casa. Eu falei para o irmão aqui que vou levar ele lá no Parrilha, o outro no Empório da Carne, e o outro sabe aonde? Lá no Lacerda para comer pastel. Que esse outro come demais, não tem como levar, não, né? Não pode falar. Ainda bem que ele não está aqui, tá? Ele saiu. Mas a gente foi chamado então para ter comunhão, para ser família, gente. Continuando o texto, eu parei aqui no verso 19. Que bênção que vocês estão acompanhando, gente. Verso 19. Vou ler o verso 20. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular e o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. A segunda ilustração que Paulo usa aqui para falar que a igreja, ela fala que ela é um lugar de habitação para a presença de Deus, gente. Lembra quando Mateus 18 fala, onde 2, 3 ou mais estiverem reunidos em prol de um nome, no fundamento que é Cristo, ali eu se faço presente. Então Deus, ele nos visita no nosso lugar secreto, sim, mas Deus também estabelece a sua habitação no lugar da comunhão. Quando nós somos um, quando nós entendemos que nós precisamos andar em unidade. Um dia fizeram um experimento com um rato, gente, tá? Fizeram um experimento com um rato. Colocaram um rato dentro de uma gaiola e colocaram um reservatório lá com água, e dentro daquela água uma substância química que liberava muita dopamina, muito prazer para aquele rato. Colocaram o rato lá, esse recipiente com essa substância química, e aí passou um tempo, o que aconteceu? O rato morreu, de tanto usar aquela substância química. Aí vamos supor que o rato morreu dentro de 30 dias, o rato morreu. Aí fizeram outro experimento, colocaram o rato dentro da gaiola,
Colocaram a substância química dentro do reservatório de água, só que aí encheram de um monte de coisa dentro da gaiola. Um monte de coisa para distrair o ratinho. Aí colocaram uma roda para ele rodar, um negócio para ele brincar, um balanço, encheram de coisa lá dentro. E aí o que aconteceu? O rato morreu novamente. Só que passou mais tempo. Ao invés de ser 30, passou a ser 6 meses. E aí, fizeram outro experimento. Qual que era o outro experimento? Colocaram um rato, a substância química e pessoas dentro daquela, mais ratos, né? Para ele conviver dentro daquela gaiola. O que aconteceu? O rato não morreu. O que esse experimento mostra, gente? Que nós precisamos um do outro. Não adianta um ser que foi chamado para comunhão, para conviver, se isolar. O texto de Gênesis fala que não é bom que Deus falou, né, lá no Éden, não é bom que o homem esteja só. A estratégia de Satanás para tragar cada um de nós que está dentro aqui dessa igreja aqui essa noite é o quê? É te isolar. O que ele faz? Ele põe fofoca. O que ele faz? Ele põe inimizade. O que ele faz? Ele põe um contra o outro comentário, sabe? Nós não temos que abortar do nosso meio, não temos que cortar do nosso meio. Isso não pode existir entre nós, gente. Alguém já assistiu o Planeta Animal aqui? Sabe, um animal que eu acho assim bizarro, acho assim, meu Deus, insano, é a hiena, gente. O trem que me causa assim, asco, pavor, meu. Mais que leão, o trem é esquisito. Não é que é risada. Gostaram da hiena? E aí, o que a hiena faz para atacar? É búfalo, né? Que vive lá no meio. Búfalo, sei lá se é. Quê? Não é leão não, só. Que é a manada, acho que é búfalo mesmo. Que é a manada lá, tem um chifrão assim, ó. É búfalo, né? O que ela faz para atacar o búfalo? Vocês sabem? Porque pensa bem, um bando de hiena contra o bando de búfalo. Quem vai vencer essa batalha? Isola o búfalo. Isola o búfalo. E aí ela fica uma presa fácil. Aquele bando de hiena vai e ataca aquela caça, né? Aquele alvo que ela tem. Então você entende que sozinho você é um alvo fácil. Sabia que nós temos na nossa vida um ponto cego, gente? Sabia? Você consegue ver o que está atrás de você? Vai ter alguém que consegue, sim ou não? Um dia eu vi uma dinâmica, sabe? Eu fiz uma vez. Qual que era a dinâmica? Dava uma bala para cada um. Não sei se você já viu isso. Dava uma bala para cada um. E qual que era o desafio? Descascar a bala usando apenas uma das suas mãos. Não podia usar a boca, não podia usar a outra mão. A pessoa ficava tentando descascar. E qual que era a dica? Use apenas uma das suas mãos. E aí todo mundo fica pelejando. Todo mundo fica pelejando para descascar a bola. Até que um tem um insight, tem uma sacada, tem um clique. Cara, por que eu não... Com a minha mão, eu não uso a mão do outro e descascar a bala? Aí todo mundo descobriu que precisava do outro. Alguém já viu aquele meme que tá... Eu não sei ilustrar o que é o ser que está em volta de um buraco. E ele está com uma colher que é muito longa. E essa colher não consegue dar a volta para ele poder se alimentar. Imagina comigo aí, tá? Há um buraco lá, pessoas em volta. A colher é longa. Eu não consigo curvar a colher para levar na minha boca. E aí todo mundo fica tentando pegar a colher e colocar na boca. Até que um tem um insight. Um tem uma sacada. Por que eu não pego minha colher e ao invés de colocar na minha boca, eu coloco na boca do outro? Ah, cara. Quem está entendendo isso aqui? Quem está entendendo? Porque por mais, gente, que eu queira me vestir bem, eu não me visto para mim. E nem para você, é para minha esposa. Por quê? Obrigado. Por quê? Porque eu não consigo ver, gente. Eu não sei como é que está meu cabelo nesse momento. Eu não sei se tem remelo nos meus olhos. Eu não sei se eu espirrei. Vou contar uma história para vocês, tá? Não foi eu, tá? Não aconteceu comigo. Então tem um primo meu. Não aconteceu comigo. Mas aconteceu que um primo meu uma vez, gente. Não é primo meu, tá? Eu ouvi de alguém falou aí. Um dia ele espirrou. Ele usava um bigodão. Aí ele espirrou. Tchá, saiu uma catota. E essa catota ficou agarrada aqui no bigode dele. Ele andava. Todo pega o bigodão, exibindo o bigodão, andava e a catota lá. E ninguém falava que o querido irmão estava com a catota no bigode.
Ele andando dos lugares, todo mundo rindo, mas ninguém falava, gente. Sabe uma coisa que a gente... Sabe que com pessoas que a gente não tem reserva de falar a verdade? É pessoas que a gente tem intimidade. Com pessoas que você tem intimidade, você não tem reserva, gente. O que eu quero propor para vocês aqui, ó, Cid, essa noite, é que a gente estreite os nossos relacionamentos, a ponto de um dia eu chegar na igreja aqui com mau hálito e você falar para mim, irmão, você está com bafo de macaco. Irmão, será que você não engoliu uma meia com chulé? Porque, pelo amor de Deus, porque se não for a gente que é próximo para falar, gente, pensa bem, eu andando por aí com mau hálito, todo mundo rindo de mim. E os meus irmãos, que eu tanto amo. O dia mais difícil da minha vida, gente, foi o dia que eu precisei falar para o discípulo meu que ele tinha chulé. Mas era assim, eu não estou brincando, não estou exagerando, é algo que ele chegava no ambiente, irmão, todo mundo reparava. E eu não aguentava mais todo mundo olhando, sabe, envezado para ele, virando a cara. O irmão chegava, cara, eu vou ter que falar com ele, não vai ter jeito. E eu sentei um dia. Vocês me amam, gente? Misericórdia. Então assim, ó, não vou, é porque a gente se conhece há pouco tempo. Mas se ama alguém na sua vida, irmão, você tem que ser verdadeiro com ele. Tem uma frase que eu não esqueço. Não esqueço. Presta bem atenção nessa frase. Ela fala assim, ó: a verdade sem amor é crueldade. Se eu sentir que alguém me ama e ela vem me criticar, presta bem atenção, a maior crítica, pessoa que me critica na minha vida é a minha esposa. E eu estou há mais de 10 anos casado com a mesma pessoa. Por quê? Porque ela fala a verdade. Porque ela me ama. Então eu não sinto crueldade naquilo que ela fala. Irmão, às vezes o que eu vou falar para você vai ser pesado, vai ser duro de ouvir. Mas por que eu falo? Porque eu te amo. E aí o autor complementa: verdade sem amor é crueldade. Agora, amor sem verdade é pura sedução. Se não há verdade sobre a pessoa que eu amo, cara, eu estou seduzindo, eu estou enganando. Porque se eu amo, eu tenho que falar, cara, você está equivocado. Sabe o que Mateus 18 fala, gente? Seu irmão pecou, chama ele lá. Chama ele lá no particular. E às vezes, o que eu sinto? O irmão, ele erra, ele tropeça. E ao invés da gente ir nele, dar um sinal, dar um alerta, porque eu amo, a gente vai na outra pessoa. Você viu o que o irmão fez? Você viu o que ele está fazendo? A gente tem que estreitar o nosso relacionamento como igreja, ser irmão a ponto de um dia, sabe? O irmão lá, sabe, que tem um tempo de caminhada na igreja aqui, que já faz parte do nosso contexto familiar, postou uma foto lá, com uma roupa indecente, e pôs uma legenda cristã. Tirou a fotinha lá, tudo posto, não sei o que me fortalece. A gente tem a liberdade. Será que eu posso ter essa liberdade contigo, irmão? Será que esse irmão que está sentado do seu lado pode ter essa liberdade, irmão? Não pegou bem. A nova natureza que você tem em Cristo não condiz com o que você está fazendo. Será que nós temos liberdade para isso, gente? Será que nós podemos caminhar aqui para essa proposta do Espírito para nessa noite, a ponto da gente ter liberdade de falar, cara, não ficou legal, tem que mudar. Um dia, eu bem pregando, a minha esposa sentada ali, ouvindo a pregação. Aí eu desci, né? Aí para mim, nossa, foi uma benção a pregação. Aí eu desci, aí entrei no carro, falei com ela: e aí, amor, como é que foi? Ela falou assim: ó, você conjugou o verbo tal de maneira errada. Cara, na próxima vez eu não vou repetir. Eu lembro um dia, um casal de amigos dando uma direção pra gente, ó, falando pra Amanda: quando o Gilmar for pregar, você pega tudo que ele fala de errado e anota no papelzinho. O que eu quero dar a entender com isso? É que se a gente ajudar uns aos outros, você entende que a gente vai ser melhor? Sabe, gente, às vezes eu estou cansado da gente ficar criticando ao outro. Cara, olha o jeito que você faz, olha o jeito que você fala. E não ser aquela pessoa que vai dar um toque, uma crítica construtiva, em amor. Irmão, será que você pode mudar esse comportamento seu? Cara, me irrita. Lógico, se for para o benefício dele, para a promoção dele, vamos fazer, gente. Eu te dou esse acesso, tá? Te dou essa liberdade.
Pode chegar, pode criticar, porque você tem que ter pessoas à sua volta que te confrontam. Pessoas à sua volta que sabe que você pode entregar mais do que você está entregando, que sabe que você pode fazer mais do que você está fazendo, irmão. Quem é a pessoa, te pergunto, quem é a pessoa que coloca o dedo na sua cara e fala, você está errado? Tem um meme do Big Brother, não que eu vejo Big Brother, tá? Mas que saiu no meme, né, de página cristã, que é o líder falando para o discípulo. O líder se queixando, se eu faço isso eu estou errado, se eu faço aquilo eu estou errado. Ele vai falando, né? Aí ele acaba de falar, o líder fala, inclusive agora você está errado. Quem que é essa pessoa que fala que você está errado constantemente, meu irmão? Você tem que ter essa pessoa. Você tem que ter esse calcanhar de Aquiles, que você não pode pisar em opa. Pensa numa mulher chata, é minha esposa. É o que eu vivo, né? Pera aí. Porque chato em que sentido? Porque se eu estou dando um passinho, opa, não é por aí, ela é um freio. Ela é um freio que eu tenho. Ela está ali sempre policiando, sempre me vigiando, não pegou bem. Da próxima vez faça assim, faça assado. Então quem é essa crítica? Essa pessoa crítica que está do seu lado. Se você não tem, arruma. Você precisa arrumar agora. A pessoa te confronta, fala, não tá bom, você pode fazer mais. Então assim, fechando aqui, a gente tem que ter essa preocupação de pelos outros, uns com os outros. Ouvi uma coisa essa semana assim, que às vezes a gente é a geração de Caim. Guarda isso aqui, ó. Qual que é a geração de Caim? É que às vezes alguém pergunta assim, cadê fulano de tal? Ele fala assim, eu sei lá, eu sou lá guardião do meu irmão. Lembra quando Deus pergunta para Caim, Caim, cadê Abel, seu irmão? O que Caim fala? Sei lá, sou guardião do meu irmão. Cara, você é. Você é guardião do seu irmão. Sim. Teve um dia que meu irmão sumiu 2 dias lá de casa. Você acha que eu fiquei com braços cruzados, esperando ele aparecer? Eu tô falando, é verdade, tá? Ele sumiu mesmo. Coloquei minha esposa na garupa da moto, chamei 2 amigos, vamos atrás dele. Pergunta se eu achei. Não achei. Não achei, não sabia onde que ele estava. Mas a pergunta é, se o seu irmão de sangue, você que tem irmão, ele sumir 2 dias, você vai ficar esperando ele voltar? Então por que seu irmão falta no culto, 1 semana sem ver ele, você não manda uma mensagem para saber como é que ele está? Para saber por que ele faltou? Por que você não estava lá, irmão? Sentiu sua falta, cara. A gente está muito dodói, sabe, muito mimizento. Às vezes a gente é essa pessoa, né? Só vou no dia que postou notar minha falta, apareça na igreja. Não, cara. Que nós possamos ser aquelas pessoas que vão se responsabilizar uns pelos outros, amém, gente? Se preocupar uns pelos outros, dar a vida uns pelos outros. Foi para isso que Deus nos criou. Deus não me criou para olhar para mim. Deus me criou para olhar para você. Deus não te criou para olhar para você mesmo. Deus te criou para olhar para mim. É por isso que o espelho foi inventado por coisa de homem. Eu queria que você pegasse seu celular agora, quer fazer algo bem prático aqui. Pega seu celular. Abra a galeria do seu celular. Deixa seu irmão ver não, tá? E aí, eu quero que você veja as fotos que você tirou na sua própria câmera. Vê as fotos que você tirou na sua câmera aí. Vê aí as fotos. A pergunta é, você usou mais a câmera frontal ou a câmera traseira? Porque se você usou mais a frontal, irmão, você está olhando muito para você. Está na hora de você olhar para a pessoa que está do seu lado. Tem pessoas às vezes morrendo ao nosso lado, gente. A gente não está vendo que a gente está aqui só olhando para nós mesmo. Eu não sei se está na Bíblia não, Luciano. Mas tem algo assim, tipo assim, cuida dos meus que eu vou cuidar do seu. Tem algo assim? Não sei não. Eu vi. Mas é mais ou menos Jesus indagando Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Então mostra teu amor apacentando as minhas ovelhas. Outro versículo que eu posso pegar aqui. Busca primeiro o reino de Deus e tudo na sua vida lhe será acrescentado. O reino de Deus, gente, não é sobre coisas. O reino de Deus é sobre pessoas.
Nós estamos numa geração que nós temos objetificado pessoas. Entende o que eu estou falando? Objetificado pessoas. Não sei se existe esse verbo, tá? Mas coisificado pessoas. Pessoas são coisas, enquanto coisas são pessoas. É pessoas que amam mais seus bens materiais do que amam pessoas. Um dia eu vi uma pessoa falar assim, ó: quanto mais eu convivo com o ser humano, mais eu amo meu cachorro. Olha que frase mais pesada isso. E tem mais prazer de conviver com um animal do que conviver com um ser vivo, que é a imagem e semelhança do nosso Criador. Ah, gente, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando, mas você tem que guardar isso. Vamos nos preocupar mais uns com os outros, amém, gente? Amém? Então é um desafio para você, ó. É hora de você procurar alguém, você despejar a sua vida, arrumar alguém que possa te confrontar, alguém que possa andar do seu lado. Não dá para você ficar sozinho, amém, irmão? Não dá. Então você não está no grupo da igreja, pede lá teu conhecido, põe no grupo da igreja lá, cara. Tá no grupo do futebol com seus amigos, pede para te colocar, tá bom? Você só vai saber o que está acontecendo quando você fizer parte desse grupo. Então aqui para fazer parte da família de Deus, não é sobre se vestir bem, não é sobre ter dinheiro, não é sobre torcer para o mesmo time, é sobre apenas crer no fundamento. Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Cristo é o Filho do Deus vivo. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar para a gente poder orar? Eu quero que você põe a mão no seu coração nesse momento. Feche seus olhos. Eu queria que você, por alguns, nós já estamos encerrando. Pensa aí mais um pouquinho de atenção. Eu queria que nesse momento você pode esquecer um pouquinho a pessoa que está do seu lado. E eu queria que você começasse a pensar no que você como indivíduo pode melhorar para os seus relacionamentos de forma coletiva. Você que é casado, você vai pensar no que você pode melhorar dentro da tua vida conjugal. Você que é solteiro, você vai pensar no que eu posso agregar, somar com as pessoas que estão à minha volta. Você que estuda, eu queria que você começasse a pensar como que eu posso ser essa família de Deus ali dentro do meu ambiente social. Eu queria que você pensasse nisso, gente. Sendo ministrado pelo Senhor, eu queria que você pensasse como que eu posso ser melhor para as pessoas que estão à minha volta. Como que eu posso servir mais as pessoas à minha volta? Sabe, às vezes a gente, com seus olhos fechados, apenas refletindo. Às vezes a gente quer mostrar para as pessoas à nossa volta só aquilo que é bom, sabe? Só o nosso melhor lado, só a nossa melhor versão. Falando com vocês aqui, eu lembro um momento que Jesus vai, que ele quer, né, lavar os pés dos seus discípulos. E aí Pedro fala: ó Senhor, você não vai lavar meus pés nunca. Eu que tenho que lavar seus pés, você quer lavar os meus. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. E olha que coisa mais íntima, gente, lavar os pés de alguém. Não é satisfatório, não é legal, mas é esse nível de intimidade que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros. O nível de intimidade onde as pessoas conhecem a nossa pior versão. A Bíblia fala que é no meio da igreja que a gente vai sendo afiado, é ferro afiando ferro, é um afiando o outro, é um fazendo com que o outro seja melhor. Não tem como a gente ser mais paciente se não tiver pessoas à nossa volta que roubam a nossa paciência. Não tem como a gente praticar um mandamento tão importante que é o perdão, sem ter pessoas à nossa volta que nos ofendam de alguma forma. Eu queria que você pensasse, irmão, no que você pode ser melhor para as pessoas que estão à sua volta. E é só uma obra do Espírito em nós, para que nós possamos esquecer mais de si mesmo e olhar mais para as pessoas que estão à nossa volta.
seus olhos fechados, o Iago vai ministrar uma canção. Permita ser ministrado pelo Senhor, continuar sendo ministrado pelo Senhor essa noite. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo. E ser suas mãos aqui na terra, ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e olhar com seus olhos de graça e amor, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, e olhar com seus olhos de graça e amor, e amar como você me ama é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama Querido, eu queria que você levantasse sua mão direita comigo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eis-nos aqui à tua disposição, Senhor. Nós queremos, nós almejamos, Senhor, ser usados por Ti de uma maneira a qual nós nunca fomos. Usa as nossas mãos, Senhor, para abraçar pessoas que precisam ser amparadas. Usa a nossa boca, Senhor, para falar palavras vivas, palavras de consolo, palavras de conforto e às vezes, se necessário, palavras de confronto, Senhor Jesus. Usa, Senhor, os nossos olhos para enxergar da maneira que o Senhor enxerga, para amar da maneira que o Senhor ama, Senhor. Nós queremos ter relacionamento com pessoas não quando ainda nos beneficia de alguma forma. Que nós possamos ter relacionamento pautado no servir, no serviço, Senhor, no dispor a nossa vida para ajudar pessoas à nossa volta a ser melhores do que são. Enche, Senhor, a nossa vida de pessoas que nos amam, que nos apoiam, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nos capacita aqui essa noite para viver a família de Deus, a qual biblicamente sou exposto para nós aqui essa noite.
É o que nós te pedimos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, querido? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Fala comigo assim: Senhor Jesus, eu guardo a tua palavra no meu coração, que ela continue viva no meu interior, que a palavra do Senhor essa noite possa gerar fruto na minha vida, possa gerar fruto nas pessoas à minha volta, para que haja transformação no meio em que eu vivo, em nome de Jesus. Amém, gente? Glória a Deus, gente. Amém. Presta bem atenção numa coisa. Às vezes você sente que você é uma pessoa que tropeça, que você cai, você vacila, irmão, como muitos de nós aqui. E aí eu lembro de uma moça, sabe? Ela estava dentro de um metrô em São Paulo, abarrotada de pessoas à volta dela, e ela não conseguia, tinha tanta gente dentro daquele metrô, que ela não conseguia apoiar num banco, naquele negócio que não sei como é que chama lá, mas não conseguia apoiar. E aí o ônibus vai dar uma freada, ela cambaleia, pô, onde que eu vou apoiar? O senhorzinho muito experiente ao lado dela olhou para ela, sorriu e falou assim: ô filha, não tem como você cair, porque você está cercada de pessoas à sua volta. Você entende, gente? Como é que você faz para parar de tropeçar? Se cerque de pessoas à sua volta. É assim que você vai dar continuidade à sua caminhada com Deus. Amém? Não dá para viver o chamado de Deus sozinho. Eu queria que você guardasse isso essa noite, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus aqui essa noite? Pode acender as luzes aí, por favor. Ó, estamos encerrando o nosso culto, Cid. Agora eu vou fazer um combinado com você, tá? Toda vez que eu falar assim, ó, estamos encerrando o culto, Cid, você vai falar assim: mesmo que você não, você queira, eu sei que você queria que acabasse, irmão, tá? Mas aí você vai fazer uma carinha antes, tá? Então eu vou falar agora, tá? Gente, estamos acabando mais um culto, Cid. Não tem problema não, sábado que vem estamos de volta aqui, amém? Aleluia. Aí, ó, fala pro seu irmão assim: irmão, eu conto com a sua presença, vai. Aponta para alguém do outro lado, fala: eu conto com a sua presença, irmão. Amém? Estende sua mão, quero te abençoar aqui, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a comunhão com Deus Espírito e a graça do Deus Filho esteja sobre a sua vida. Que o Senhor te leve em paz, que você esteja sempre na presença de Deus. Vão em paz e que o Senhor te acompanhe. Estamos encerrados em nome de Jesus. Graças a Deus. Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado. Pode despedir dela aí em nome de Jesus. Como é no céu, Senhor, como é no céu, Jesus.